Então, bom dia a todos que estão aqui no Pautalk, bom dia também aos nossos companheiros do Facebook, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar o estudo dessa manhã do Evangelho de Mateus, né? Como todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã. E nós estamos no capítulo 9, no versículo 10, tá? Então vamos lá. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Que veja bem, ele estava no outro lado da margem do Mar da Galileia, né? Aí voltou para Nazaré, estava na casa dele, tá? Ele estava na casa dele, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, e imagina que começou a chegar um monte de gente, né? Muitos publicanos e pecadores. Lembrando que os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos, né? Eram judeus também, eram pessoas que arregimentadas ali do próprio povo judeu, né? E inclusive eram odiados, né? Porque eles eram utilizados pelos romanos para cobrarem os próprios judeus, né? Então começaram a chegar os publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, que também estavam sempre por perto, né? Sempre controlando Jesus, observando e tal. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E começaram a questionar aqueles que lá estavam, por que ele comia com as pessoas que eram mal vistas, né? Que eram mal vistas pela sociedade, por todos que ali estavam, né? Aqueles que observavam Jesus, os seus procedimentos, e começavam a questionar. Por quê? Porque havia um sentimento de rejeição, né, por ladrões, prostitutas, publicanos, né, as pessoas que cobravam os impostos, né? Então, Jesus não fazia essa distinção e sentava com todos, e ensinava a todos, e curava todos aqueles que desejavam e se aproximavam dele. Então ele não fazia essa distinção, né? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Né? Olha que importante, né? Aqui no caso, os doentes, veja bem, aqueles que já entenderam que são doentes, aqueles que já perceberam a doença, porque todos nós somos doentes, na verdade, né? Tem aqueles que já despertaram para os problemas que em si trazem, e aqueles que ainda não despertaram, né? Aqueles que já se autoanalisam e percebem os erros que cometem, e aqueles que ainda não percebem, né? Então, quando Jesus falava assim, nós não podemos, na verdade, entender que os fariseus eram saudáveis, eles se achavam saudáveis, né? E aqueles que procuravam Jesus eram os doentes, mas eram aqueles que percebiam a própria necessidade, a própria precariedade. Não é que eles eram piores do que os fariseus. Na verdade, eles estavam melhores do que os fariseus, né? Só que Jesus falou assim, olha, doentes conforme a sua visão, né? Doentes conforme a visão da sociedade, que os exclui, né? Que os estigmatiza. Então eles parecem doentes, né? Eu vim para esses que são rejeitados, para esses que são estigmatizados, né? Porque esses estão mais próximos de ouvir a minha palavra. Estes estão mais receptivos às reflexões que eu venho trazer. Vocês que se consideram saudáveis, não estão abertos à reflexão, né?
Então, continuando aqui com Jesus, né? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, né? A gente, toda vez que a gente tem uma necessidade, muitas vezes corre para a casa espírita, corre para as igrejas, né? Muitas vezes a gente espera a situação ficar difícil para a gente buscar, né? Porque quando tudo está bem, a nossa vida parece saudável, né? Muitas vezes a gente não procura ajuda, a gente não procura a, a renovação, né? Parece que quando tudo está bem, pouco se exercita a fé, né? Mas quando a situação aperta, a gente busca. Aí continuando, o versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, né? A misericórdia, porque Jesus era extraordinariamente misericordioso, né? E os fariseus eram muito radicais na crença, né? Impondo sacrifícios, impondo penas para a população, às vezes por motivos muito pequenos, né? Por questões mesquinhas. Tá? Então, misericórdia eu quero, né? E não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Eu não vim ajudar aqueles que não necessitam de ajuda, aqueles que não perceberam que precisam de ajuda. Eu vim ajudar aqueles que estão arrependidos pelos erros cometidos, porque eles se colocam numa atitude mais receptiva, né, a essa mesma ajuda. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, olha só que interessante, os discípulos de João. Qual João? João Batista. Porque vocês lembram que João veio preparar os caminhos para Jesus, né? Até nós falávamos sobre isso na semana passada, dizendo que Mateus, né? Quando ele chamou Mateus, vem, segue-me, né? E ele levantou e seguiu, mas não era assim também, desse jeito, né? Bastou olhar, bastou ouvir, já segue. É que havia já, o próprio João Batista já estava preparando os ânimos, né? O próprio João Batista já estava ensinando e dizendo que viria aquele que era maior do que ele, né? Então, alguns discípulos de João, e João já tinha muitos discípulos, se aproximaram de Jesus para ver se esse era aquele que João falava, se era a respeito de Jesus que João falava, né? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam, por quê? Muito interessante essa passagem aqui. Olha só, por que jejuamos nós, os discípulos de João, porque João mesmo jejuava, ele vivia no deserto, né? Tinha toda uma vida lá mais cuidadosa, né? E ensinava essas coisas aos seus seguidores também. Porque nós, né, jejuamos, os fariseus também de vez em quando jejuam, e os teus discípulos não jejuam, né? Por que os teus discípulos não jejuam? Jesus não estava muito preocupado com o jejum não, tá, pessoal? O Mateus, provavelmente os 12 também foram escolhidos antes de nascerem. Ah, com certeza, né? Né? O Jesus não estava muito preocupado com o jejum, não. E fica claro aqui, ó. Por que os teus discípulos não jejuam? Aí é muito interessante a resposta de Jesus, né? Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Tá? Olha a pergunta que Jesus fez.
Primeiro que ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento, né? Tem outros momentos aí que ele compara o reino dos céus à festa de casamento, né? A parábola do festim de bodas, né, Maria? Onde tudo é abundância, beleza, harmonia, saúde, alegria, né? Então, aqui de novo ele está usando a imagem do casamento, a imagem do noivo, não é? Olha só o que ele diz. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Você imagina que você vai para uma festa de casamento e o noivo tá, você é amigo do noivo, o noivo está lá, né? Vocês estão conversando e dando risada e dançando. Aí o noivo oferece aquelas iguarias, aquele banquete, e você fala assim, não, não, eu estou de jejum, não, obrigado, eu não quero. Hoje não, porque eu estou de regime e tal. Você começa a recusar e o noivo está ali, gastou uma fortuna lá para fazer uma festança lá, e você fica recusando isso, recusando aquilo, não é? Não pega bem, né, Maria? Tá? Não pega bem, né? É chato, né? Isso acaba sendo chato. Então Jesus está usando essa imagem. Como é que podem os filhos das bodas, aqueles que estão no casamento, enquanto o esposo está com eles, né? O noivo, tem outras traduções que falam o noivo mesmo, né? O noivo está com eles, né? Como é que eles jejuarão? O noivo é Jesus. A festa, o banquete, é a palavra dele, é a presença dele, é tudo que envolve ali a presença junto ao noivo, que está oferecendo um banquete de luz. Para que eles vão jejuar? Se na verdade Jesus está naquela aura radiante, iluminando a tudo e todos, vão jejuar para quê? Se o objetivo do jejum é a limpeza interior, é a limpeza, né, do corpo, da alma, né? Mas eles estão, como Jesus falou naquela passagem lá do lava-pés, né? Quando ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, aí chegou Pedro e falou assim, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés não. Aí Jesus falou, mas como não? Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Você não vai fazer parte desse momento, desse ensinamento. É preciso que eu lave os seus pés. Aí Pedro falou assim, Senhor, então lava o corpo todo. Está no Evangelho. Então lava o corpo todo, Senhor. Aí Jesus falou assim, Pedro, não é preciso. Porque vós já estáis limpos pela palavra. Olha que interessante, é um ensinamento que complementa esse aqui. Vós já estáis limpos pela palavra. Imagina a palavra, o ensinamento de Jesus, a energia de Jesus, já limpava eles, já melhorava a condição vibratória deles. Não precisava ficar jejuando. Quando você estava perto de Jesus, não precisava jejuar. A verdade era essa. Tá? Só precisava ter boa vontade, ouvir os ensinamentos, estar naquela sintonia, né, Maria? De resto, né, a Tânia está dizendo, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Exatamente. É um outro complemento aí, né? Por isso que o Evangelho é dialético, né? Profundamente. Nós temos que juntar os ensinamentos e sempre há outros ângulos para a gente olhar, né? Então, exatamente isso. Então, vamos ver aqui, porque ele vai complementar o ensinamento, tá? Vai dar para entender melhor isso aqui, olha. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Vão ficar lá naquela vida de privação, né? Não, tem que ficar feliz, é uma festa estar com Jesus, né? Vamos aproveitar, vamos, né? Vamos aproveitar da sua energia, né? Que é um verdadeiro banquete. Aí ele complementa assim, olha, dias porém virão, em que lhe será tirado o esposo. Olha só, vai chegar um dia que eu não vou estar mais com vocês. Vai ser tirado o esposo, o noivo, né? A festa de casamento aqui vai mudar um pouco a coisa, né? E então jejuarão. Por quê? Porque eles precisarão disso, eles precisarão buscar
o jejum, a vida mais regrada, precisarão buscar o equilíbrio em cada atitude, em cada pensamento. Por quê? Porque nós, é nosso desafio, né, pessoal, de cada dia. Para nós nos sentirmos bem sintonizados com a espiritualidade, não basta apenas a gente vir aqui estudar juntos. Nós precisamos cuidar de cada atitude no dia a dia, tá? Até para a gente diminuir a distância que nos separa de Jesus. A distância que nos separa dos bons espíritos. Uma distância vibratória. Nós não estamos com Jesus aqui do nosso lado, conversando com a gente, irradiando para a gente. Né? É diferente ele estar encarnado aqui com a gente, falando, a gente vendo ele, sentindo a sua energia. Jesus sempre está com a gente, mas nós nem sempre estamos com ele. Nós precisamos diminuir essa distância. Né? O Balk, mais vigilância, isso mesmo. Né? Acho que faz parte aqui do ensinamento. Né? Então, dias porém virão em que lhe será tirado o esposo. Né? E aí eles jejuarão. A Lívia Queiroz. O dia a dia nos prega peças o tempo todo. Por isso é preciso vigiar, para que essa proximidade com Jesus seja constante. É verdade, Lívia. Isso mesmo, tá? Exatamente. Vem o jejum, né, Mateus? É preciso um esforço maior de elevação, de todos os modos, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí Jesus continua explicando, na verdade, né? Olha que interessante, olha. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Olha só. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Jesus não era costureiro, mas ele dava seus pitacos aqui na área da costura, né? Que eu digo nas costureiras, mas olha que interessante o que está dizendo, né? Ele usou uma metáfora aqui, usou uma linguagem figurada para explicar a questão do jejum, essa questão da elevação, né? Por quê? Porque olha só, nós, o conjunto todo, nós somos esse vestido velho, muitas vezes cheio de velhos hábitos, né? De características já do passado, que a gente traz há muito tempo, né? Adianta você querer fazer jejum, muitas vezes em cima de sentimentos que não foram mudados. Você criar uma aparência de elevação, sendo que a essência ainda não mudou. Jesus trabalhava a essência. Por isso que ele falava, adianta ficar com hábitos, né, todo regrado, que é o que os fariseus faziam, né? Eles cultuavam o exterior todo benigno e o interior cheio de rapinas, né? Cheio de podridão. Então fala, não adianta isso. Né? Não adianta você pegar um vestido velho e ficar colocando remendo novo. Tá? Acaba dando mais problema, e é verdade. Por isso que Jesus falava das máscaras, né? Que as prostitutas e os ladrões chegariam primeiro no reino dos céus do que os fariseus. Porque os fariseus ficavam criando máscaras que mais os afastava da realidade deles. Que eles não conheciam, que eles não percebiam essas máscaras, né? E a essência deles necessitado. Então Jesus fala, ó, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. É preciso mudar a essência do vestido, vamos dizer assim. Tá? É preciso uma mudança mais profunda. Tá? Não adianta a gente ficar remendando com atitudes apenas exteriores. É preciso uma mudança de profundidade. Tá? Aí ele continua dizendo, ele faz assim, ó, não se deita vinho novo em odres velhos. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Né? Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se,
mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim se conservam. Pô, eu não entendo de vinho, tá, pessoal? Então vocês desculpe a minha ignorância, eu não sou conhecedor. Mas Jesus está falando que não se deita vinho novo em odres velhos. É o mesmo exemplo lá do remendo e do pano lá, né? Nós somos esses odres velhos também, né? Carregados de hábitos, de sentimentos que precisam mudar e tal. Aí você vai colocar um exterior, né? Você vai colocar pretensamente atitudes novas de superfície, né? Esses hábitos novos de superfície. Jesus trabalhava a essência, né? Então é uma questão de sabedoria. Jesus era muito sábio e conhecia a necessidade profunda das pessoas que ali estavam, né? O Balk está dizendo aqui, olha aí, o conhece a ti mesmo, verdade. Transformação de profundidade, né, Balk? Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Né? Ó, dizendo que a filha dele havia falecido. Vê a fé do homem aqui, né? Porque ele achava que a filha tinha falecido, mas mesmo assim ele foi pedir que Jesus lá estivesse. Talvez se fôssemos nós, nem diante do falecimento lá, nós pediríamos ajuda, talvez. Porque talvez não acreditássemos que Jesus tivesse esse poder, né? Depende da pessoa, mas talvez nós não pedíssemos ajuda, né? E a pessoa foi lá, mesmo achando que já havia morrido, foi lá pedir para Jesus curar a filha, né? Impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha que fé, né, desse homem também, né? E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Você vê, o homem pediu, ele já levantou e seguiu, né? E seguiu ele e os discípulos dele. E eis que no meio do caminho, né? Jesus estava indo lá para a casa do homem lá para ver a menina. E no caminho, né? Você vê que era uma coisa que aconteceu o tempo todo, né? Jesus estava em trânsito de um lugar para o outro, já apareciam situações novas, né? Eu gosto dessa dinâmica, de estudar essa dinâmica da vida de Jesus. A gente vê isso ocorrendo, né? É muito interessante. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Tá? Ela tinha problemas com relação à menstruação, né? E tem algumas mulheres que têm uma dificuldade maior nessa área, né? Tanto pelas dores quanto pela a demora, né? No processo menstrual, e acaba sendo um incômodo terrível, né? Porque mexe com o emocional, até com o corpo físico, porque muitas vezes perde-se tanto sangue que a pessoa fica com anemia, né? Chega a ficar com anemia, chega a perturbar mesmo a saúde física, né? Eu já vi vários casos assim, às vezes a gente topa com... E ela era uma pessoa que sofria com isso há 12 anos já, que ela tinha um fluxo hemorrágico muito forte, né? E ela chegou atrás dele e tocou a orla do seu vestido. Imagina o sofrimento dessa mulher, né? Tocou a orla, tocou um pedacinho ali da sua roupa, ele estava de costas, né? E ela tocou o seu vestido. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Olha também a fé dessa senhora, né? Ela pensava ela deve ter comentado isso, né? Deve ter comentado depois com Mateus e com outros, né? Porque aqui está falando do pensamento dela. Então ela deve ter comentado, deve ter explicado como é que foi a cura no caso dela, né? Depois. Porque o Mateus colocou aqui, né? O Mateus colocou. Porque dizia consigo. Quer dizer, ela dizia, né? Se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã.
né? Então ela tinha essa fé e essa esperança dentro dela, né? A Maria, olha a força dos nossos pensamentos. A Lívia, né? Fé, toda certeza que dispensa provas, né? É uma fé incondicional, né? Tem muita gente que precisa ver para crer. Jesus falou, ó, bendito aquele que não viu e creu, né? Então, é muito importante a gente desenvolver essa fé incondicional, né? Na sabedoria divina, no poder divino, nas condições que nós temos também de nos curarmos a nós mesmos. Quantas coisas dependem apenas, né, pessoal, de nós acreditarmos em nós mesmos, acreditar no eu divino que existe em nós, né, que pode ser desenvolvido. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Então, continuando, né? E Jesus, voltando-se, virando assim, e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que beleza. Imediatamente parou o fluxo hemorrágico, né? Aqui tem outros momentos, né, que essa passagem é explicada de outra forma. Em outros evangelhos, logicamente, né, porque às vezes você tem uma mesma passagem lembrada pelos evangelistas aqui, né, lembradas de uma forma um pouco diferente, mais desenvolvida, né. Então ela teria tocado Jesus, né, a sua roupa, e Jesus teria se virado, né, e perguntado, quem me tocou? E aí um dos seus discípulos, se eu não me engano, Pedro, teria dito, Senhor, tá todo mundo aqui se apertando aqui, o Senhor veio perguntar quem tocou o Senhor, né? Tá aqui num aperto aqui pra gente passar, tá difícil. E o Senhor está perguntando quem que tocou o Senhor? Aí Jesus falou, não, alguém me tocou. Porque eu percebi de mim sair virtude. Eu senti de mim sair virtude. Que coisa interessante, né? Ele percebeu que correu uma energia diferente. Sabe quando alguém nos toca, você sente que houve uma sensação diferente, uma energia diferente que correu no nosso corpo, né? Alguém se conectou comigo aqui e recebeu uma energia diferente. Eu percebi isso, né? Então era essa mulher aqui, né, que estava com problema hemorrágico, né? E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, né, porque já estava todo mundo ali preparando o funeral já, porque achavam que a menina estava morta, né? E ela não estava morta, porque se estivesse morta de fato, ela não teria voltado, né? Disse-lhes Jesus, né? Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Imagina, né? O pessoal começou a dar risada, né? Ela não está morta, ela dorme, né? Muitas vezes em processos de desligamento tão profundo do espírito com relação ao corpo, processos catalépticos, né? Estados aí que a pessoa está em coma, né? Está numa situação, a vitalidade da pessoa, eles não tinham aparelhos para medir nada disso, a informação médica na época era muito mais precária, né? Então é diferente a gente analisar esse tipo de situação nessa época e hoje. Hoje nós teríamos inúmeros recursos, né? E olha que ainda quando o pessoal está querendo desligar os aparelhos lá, ainda tem gente que volta, né? Acaba voltando ainda, até depois de anos, né? Às vezes o pessoal até desliga o aparelho achando que não tem mais nada a fazer, a pessoa continua vivendo ainda, né? E aqui Jesus já percebeu, olha, ela dorme. E riam-se dele, achavam ridículo o que ele estava falando, né?
E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Né? Em outros evangelhos nós vamos ver Jesus ter falado Talita cumi, né? Menina, levante-se. E a menina teria levantado. Né? O interessante aqui, pessoal, é que Jesus pediu para todo mundo sair, né? Jesus, quando percebeu que ela estava viva, que era possível trazê-la de volta, o que ele fez? Ele preparou o ambiente. Por quê? Porque seria necessário um ajustamento energético, a ajuda dos espíritos, dos técnicos da espiritualidade, daqueles que iriam trabalhar, que trabalham com Jesus, que operam as curas, que operam as melhoras dos seus pacientes aqui, juntamente com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus, com o conhecimento de Jesus, né? Mas Jesus deu uma melhorada no ambiente primeiro. Ele falou, pessoal, saia todo mundo. Nós precisamos fazer uma operação diferente aqui. Nós precisamos de uma condição diferente para que a menina volte. Tá? Não dava para ele ficar explicando isso para o pessoal. Ninguém ia entender nada. Tá? Ninguém ia entender nada. Então, e logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Então saiu todo mundo, entrou Jesus, pegou na mão da menina e a menina se levantou. Né? Uma coisa extraordinária, né? Na época, hoje se acontecer seria extraordinário também. E partindo Jesus dali, seguiram-no. Seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Você vê que Jesus saiu dali e 2 cegos o seguiram. Devia ser complicado para esses 2 cegos seguirem Jesus, né? Mas estavam tentando ali seguir Jesus na medida das dificuldades deles ali, né? Os 2 cegos, né? Imagina a cena, né? Clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus passando ali, os cegos, né, Tânia? Os cegos ali tentando de uma forma desesperada, Senhor, tem compaixão de nós. Tá? E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Você vê que os cegos foram até a casa dele. Né? Você vê que coisa? São detalhes que às vezes numa leitura mais rápida a gente não percebe, né? São detalhes que normalmente a gente vai lendo, e a gente não percebe esses detalhes, né? Olha que coisa interessante. Os 2 cegos saíram de onde ele estava ali na casa da menina lá, que levantou, e foram à casa de Jesus. Talvez apoiado em outras pessoas, talvez sozinho, vai saber, né? Mas foram até a casa de Jesus, né? Você vê que a gente tem que pedir, buscar e bater, como disse Jesus mesmo, né? Pedir, buscar e bater. Eles fizeram tudo isso, né? Pediram, foram atrás e bateram na casa de Jesus lá, né? E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Olha que bonito, né? Quer dizer, vocês creem que eu posso mesmo fazer isso? Olha, eles podiam não acreditar, né? Podiam não acreditar. Quantas pessoas talvez não acreditaram em Jesus enquanto ele estava aqui, né? E ainda não acreditam em Jesus. Vocês creem que eu posso fazer isso? Que eu posso curar a cegueira? Né? É interessante, né, Mateus? Os espíritos hoje demonstraram a possibilidade de cicatrização imediata de cortes feitos, por exemplo, né, nas operações do Dr. Fritz, né? Tem muitos médiuns de cura fazendo curas extraordinárias, né? E às vezes com risco menor ainda com risco menor de contaminação do que nos hospitais, onde se tem cuidados específicos, às vezes que os próprios médiuns não têm, mas que os espíritos proporcionam, né?
pela ozonização dos ambientes, eles produzem o ozônio, e o ozônio faz uma higienização, né, para que não haja contaminações. É muito interessante, né? Tem vários fatos interessantes ocorrendo, né? Mas vamos lá. Então eles disseram que sim, sim, Senhor, né? Nós cremos que o Senhor possa fazer isso, né? E os olhos, desculpa, tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Né? Seja feito segundo a vossa fé. Né? Quer dizer, é importante a fé que eles tiveram. Quando a gente vai tomar um passe, né? Quando a gente vai aplicar um passe, seja na casa espírita, seja no ambiente virtual, tem muita gente que dá risada, pessoal. Eu acho triste isso, sabe? Tem muita gente que dá risada quando você fala em passe virtual, né? Tem muita gente que dá risada e comenta e faz chacotas e conta em palestras. Ah, eu vi uma pessoa que estava tomando passe virtual, não sei o quê. E fala de uma forma assim meio ridicularizando, né? Eu acho triste isso, porque a gente sabe, né, Maria? A gente sabe o quão importante é isso, né? A gente vê, conversa com pessoas que se beneficiam. Às vezes a pessoa sente mais no virtual do que na própria casa espírita. Às vezes você pega um passista lá na casa espírita lá que não está lá muito bem preparado, a pessoa não sente nada, né? E às vezes toma aqui o passe de uma pessoa, né? Uma pessoa toda preparada, com grande poder de radiação de energias, e se sente muito melhor, né? Então, se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando fala da fé humana, a fé divina, a parte que fala da fé, a fé que remove montanhas, nós vamos ver os Espíritos, né, falarem: olha, que todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Existe a transmissão imediata do pensamento através do fluido cósmico universal, que nos une a todos. Por isso se produzem esses prodígios que antes, né, a gente achava que eram coisas impossíveis, mas se nós acreditássemos mais na fé, no poder que nós possuímos, né, nós produziríamos o que antes era tido como prodígios, como milagres, nós conseguiríamos produzir. Ora, o computador, as vias da internet aqui são apenas recursos de ligação mental entre as pessoas, de ligação espiritual. Às vezes você está aplicando passe em alguém, né, Maria? Os espíritos ligados a esses trabalhos estão visitando a pessoa, estão fazendo operações, mudanças no organismo, estão, né, conduzindo as nossas energias, as energias do grupo. Então não tem por que a gente tratar dessa forma, né, ironizando e tal, o passe virtual, né? Nós temos que acreditar mais nisso, né? Aliás, não só o passe virtual, né? A prece que nós fazemos, as irradiações que nós podemos fazer a benefício de qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, tá? Até fora do planeta, viu? Se quiser fazer para o cara que está na estação na estação orbital lá, pode fazer por ele também, que vai funcionar também, tá? Não precisa estar só no planeta. Pode estar fora do planeta também, né, Tânia? É típico de quem não entende, criticar, né? Tá? O astronauta lá vai receber também as nossas energias, tá? E os olhos se lhes abriram, né? Porque Jesus tocou, são aquelas curas imediatas, né? Às vezes a cura é mais lenta, você faz um passe, né? Você aplica um sopro, você aplica algum recurso espiritual aí, e a melhora é lenta. Então, Jesus tinha umas curas imediatas, né? Uma coisa interessante. Tinha muitas curas imediatas. E com certeza devia haver curas também ao longo do tempo, tá? Vamos ver aqui. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Não é uma ameaça, né? Jesus não estava ameaçando eles, mas estava dizendo, estava pedindo para eles: olha, que ninguém saiba disso,
tá? Não conta para ninguém, tá? Tudo que Jesus falava assim, você não conta para ninguém. A primeira coisa que o pessoal fazia era sair contando, né? O pessoal saía, não aguentava, né? O pessoal não aguentava e saía, é, ai Jesus, e o pessoal saía comentando já, né? Então vamos lá. É, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Né? Quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram foi sair, né, divulgando a sua fama por toda aquela terra. Tá? Então aquilo que Jesus pediu, né, já foi por água abaixo. Eles saíram ali falando para todo mundo. Né? E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quer dizer, ele estava sem falar, estava mudo e influenciado pelos espíritos. Né? Endemoniado. Endemoniado que estava com algum espírito ali, num processo obsessivo, estava com algum espírito ali influenciando ele, um espírito necessitado. Né? E expulso o demônio, a inteligência extracorpórea, né? O daimon, aquele espírito necessitado, expulso o demônio, né? Afastado o espírito, tá? Porque tem espíritos que não queriam mudança, então eles eram simplesmente afastados, né? Porque eles não queriam a renovação. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar aqui. E expulso o demônio, falou o mudo. Quer dizer, o que estava mudo em função daquela influência. Pessoal, é lógico que isso aqui é um caso muito interessante, né? A pessoa que não estava falando por influência de um espírito. A gente vê os médiuns desenvolverem vários sintomas, sensações diferentes, né? Em função de uma presença espiritual. Tá? Que pode chegar a perder a voz, né? Pode chegar, não é tão comum, mas pode chegar. Aqui é um caso interessante, né? Mas a gente pode desenvolver vários tipos de sintomas emocionais, físicos, em função de uma influência espiritual. Tá? Expulso o demônio, falou o mudo, né? O mudo falou, né? E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Quer dizer, nunca se viu uma coisa dessa em Israel. Né? Olha que interessante. As pessoas ficaram deslumbradas ali com o poder que Jesus tinha. Né? Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Né? Em outras traduções, falava que ele expulsa o demônio porque ele é o príncipe dos demônios. Né? Tá? Então, olha o que diziam de Jesus, pessoal. A mesma coisa que falam dos espíritos, dos espíritas hoje, né? Eles ficam lá lidando com os espíritos porque eles são, né? Eles estão lidando lá com os demônios lá porque eles são pessoas inferiores, né? E às vezes até quando consegue ajudar alguém, isso aí, eles ficam mexendo com essas coisas aí, não é? E tem esse poder porque eles mesmos têm relação com as forças negativas. Então, o mal faz o bem para atrair as pessoas para o mal. Olha que coisa absurda, não é assim que o pessoal fala? Que o mal acaba fazendo o bem para atrair as pessoas para o mal. Mas como é que o mal vai fazer o bem, né, pessoal? É uma coisa meio fora de nexo, né? A Maria, ali vi uma pessoa que não podia ficar no sol por obsessão. Né? Gerava alguns sintomas aí na pele, né? Devia ser, né, Mateus? Podem aparentar estar morto por influência espiritual, sim. A Lívia, já ouvi um pastor dizendo que no centro espírita invocamos demônios, sim. O que se comunica no centro é só demônio, né? Só. Nos outros lugares é Espírito Santo, no centro só dá coisa ruim, né?
É o que pensam, né? Não é a realidade. A Goducha e muitos irmãos esperam do centro espírita a cura rápida, também é um erro, né? E esperam só a cura de fora, né, a Goducha? É, isso mesmo. É. A Maria, ela se cobria toda quando saía para fora de casa. Às vezes você sentindo uma determinada presença, você pode desenvolver problemas de pele, hipersensibilidade a determinada coisa, inclusive problemas alérgicos. Às vezes se o espírito morreu com doenças de pele, morreu, né, com problemas assim desse tipo, ele pode transmitir esse tipo de sensação e até somatização, tá? Dependendo do médium. Se for um médium mais tendente a esse tipo de fenômeno, tá? Então, só para terminar aqui esse capítulo rapidinho, né? Então ele expulsa os demônios porque é o príncipe dos demônios, né? Se falaram disso, se falaram isso de Jesus, pessoal, o que a gente vai esperar para a gente? Por isso que não pode ter vaidade nesse sentido e querer mudar o pensamento de todo mundo, porque se falaram isso de Jesus, falaram que ele curava porque ele era o príncipe dos demônios, e por isso que ele conseguia afastar os demônios, né? Então o que não vão falar da gente, né? E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Olha que bonito, né? Então você imagina, aqui dá para a gente ver nesse finalzinho do capítulo aqui, quanta necessidade havia, né, pessoal? Problemas de ordem de saúde pública, problemas sanitários, né? Doenças que se alastravam, falta de medicamentos. Se hoje ainda a gente vive na dificuldade que a gente vive, imagina na época de Jesus. Era doente para todo lado, eram pessoas necessitadas para todo lado. E Jesus até trouxe essa reflexão aqui, olha, realmente a seara é grande. No final do dia, né? No final do dia do trabalho de Jesus, fala, olha, realmente o trabalho é pesado, hein? A seara é grande. E está faltando trabalhadores. Porque olha o tanto que eu trabalhei no dia de hoje, hein? Quanta gente eu tive que curar. Não é que ele estava reclamando não, mas ele estava dizendo para os discípulos dele, olha, estão vendo como a seara é grande? Como tem trabalho, pessoal? Então vocês orem pedindo que Deus mande mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque vai ser preciso para esse povo todo, né? Então Jesus sabia que, inclusive ele estava preparando, ele estava treinando os discípulos dele, primeiro mostrando como é que fazia, né? Concedendo um poder a eles do conhecimento, né? Da palavra e tal, e depois os próprios discípulos fariam as curas, como a gente viu que aconteceu, né? Jesus fez um processo de treinamento com eles, né? Mateus, até alguns espíritas criticam as curas, pois é, né? É uma coisa estranha também, né? Jesus usou isso muito para chamar a atenção das pessoas, né? Ainda é necessário isso, ainda é necessário, né? Tem muita gente que se não vê uma coisa material, né, obter uma melhora, a pessoa não, muitas vezes ela não desenvolve a fé, né? Então ainda é necessário isso. Pessoal, vocês desculpem que a gente passou um pouquinho do horário aí, tá? Eu agradeço a participação de todos, né, a vibração de todos e semana que vem a gente continua aqui, tá bom? Um beijão, fique com Deus, tenha um ótimo dia. Até mais.